Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor, Pai, por nos dar este momento, Senhor, para adorar, para podermos vir aqui, Senhor, e com o coração aberto, para poder adorar o Senhor. Pai, perdoa nossas fraquezas, perdoa nossas debilidades. Que o Senhor, Pai, possa nessa noite nos ajudar através da tua imensa e grande graça. Senhor, nós precisamos da tua misericórdia, precisamos da tua graça no nosso coração, precisamos a cada dia, Senhor, porque os dias são maus, os dias são terríveis, e nós queremos nessa noite agradecer ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós, por cada irmão, por cada irmã. E nessa noite, Senhor, pedimos que o Senhor nos alimente através da tua santa e gloriosa palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude e que nos dê graça, que nos cure, que nos liberte. Senhor Deus, abençoe cada um. Confie em tua presença no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, aproveitamos que estamos de pé, vamos ler as Escrituras. Vamos ler o livro de Efésios, ou seja, Filipenses, melhor dizendo. Livro de Filipenses. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Filipenses 2. Apenas o versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação e ser igual a Deus. Amém? Vamos pegar o 7 também. Porque é o 7 que é mais importante nesse tema que eu quero tratar nessa noite. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mais um momento. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Estamos aqui porque foi a predestinação do Senhor. Estamos aqui porque foi a visão do Senhor antecipada, que nos viu aqui nessa noite, que viu cada um de nós aqui nessa noite. Tudo o que há de acontecer, o Senhor já viu. Tudo o que há de falar, o Senhor já viu. Tudo o que há de acontecer, o Senhor já viu. O Senhor sabe de todas as coisas. Não há nada escondido, nada oculto nos teus olhos. Abençoa cada um nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem. Nessa noite nós vamos falar de crise
falar de Cristo? Hã? Falar de crise ou de Cristo? Muito bem. Lá de Cuiabá, no Mato Grosso, nós estávamos trabalhando com o pastor nacional da Igreja Pentecostal, esqueci o nome dela, mas é o pastor João Lemos, uma igreja pentecostal. E desde o início do ano nós estamos trabalhando com eles através de mensagens, áudios, matérias, material, né? E no entanto, esse pessoal queria que eu fosse lá, em Cuiabá, ficar um final de semana com eles lá. Mas, como eles queriam rápido demais, eu não podia estar lá. E por outras situações também. Aí, o irmão Josemar vai estar com eles a partir de hoje. Pegou avião ontem, lá de João Pessoa, na Paraíba. Vai estar com eles lá a partir de hoje, amanhã e domingo. Vai me representar lá e vai batizar umas 24, 22 pessoas mais ou menos, né? E aí vamos ver como é que vai ficar depois, quem a gente vai apresentar lá no companheirismo, quem vai dar mais continuidade a esse pessoal aí. Que Deus abençoe cada um deles, né? Graças a Deus. Muito bem. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Sei que nós temos contemplado e passado por algumas situações que, na verdade, são situações amenas, né? Durante essa semana, esses dias aí, que o povo brasileiro, nós temos vivido aí uma expectativa meio que difícil. Como nós pregamos aqui na quinta-feira sobre o princípio das dores, sobre o que nós estávamos falando, sobre o que estava acontecendo no Brasil e como o cristão deve se comportar. Amém. E eu soltei umas matérias no grupo sobre, em tempos de crise, como que o cristão deve se comportar. Porque, preste bem atenção, antes do arrebatamento, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela vai contemplar algumas coisas ainda aqui nessa terra. A verdadeira noiva do Senhor Jesus Cristo, a única crise que ela não vai participar e nem enfrentar é da grande tribulação. Da grande tribulação ela não vai participar, ela não vai enfrentar. Será a pior crise que o mundo e a igreja vai enfrentar no período da grande tribulação. Mas algumas crises antes da segunda vinda do Senhor, já anunciada, pré-anunciada, essa sim, a noiva ainda aqui na terra, ainda não sendo transformada, ela ainda há de ver, há de participar, há de conviver com determinadas crises antes que venha o arrebatamento. Quando Jesus falou sobre o princípio das dores, ele falou assim: ainda não é o fim. Então existe uma coisa e existe outra. Quando ele disse assim: e há de ser que haverá guerra, rumor de guerra, peste, fome em todos os lugares. Quando ele falou fome, ele falou de crise.
Entendendo, irmãos? Quando ele falou de fome, ele falou de crise. Então, peste, uma praga, terremotos, maremotos. Mas quando ele falou fome, ele estava falando de crise. Crise. E depois ele acrescenta e diz, mas ainda não é o fim. Quem está entendendo, irmãos? Mas ainda não é o fim. Então, porém, como que o cristão deve se comportar em tempos de crise? Foi a matéria de quinta-feira e algumas 2 ou 3 matérias que eu joguei também no grupo. E depois que essas matérias foram para as redes, alguns cristãos da mensagem recuaram, porque eu vi alguns cristãos nas redes sociais fazendo aclamação, divulgando áudio, protestando, fazendo protesto, apoiando os grevistas e tudo mais, aquela coisa tudo. Isso não é coisa de cristão. Quem está entendendo, irmãos? Ah, pastor, mas o senhor é patriota? Somos patriotas. Somos brasileiros por nacionalidade. Mas nós não lutamos esse tipo de guerra. Nossa luta não é essa, amém, irmão? Nossas lutas não é aqui. Não é aqui. Já falei isso. Nossas lutas não é aqui. E é exatamente isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Porque às vezes tem cristão que sem noção nenhuma, sem experiência nenhuma, e acaba se envolvendo com o movimento anticristo. Aí você vai, peraí, movimento anticristo? O profeta irmão Branco diz, toda forma de governo hoje na Terra e todo movimento entre as nações são anticristos. Quem está entendendo? São anticristos. Todos os movimentos, todos os governos. Não importa se é socialista, se é democrata, se é republicano, se é de esquerda, se é de direita. Todo movimento é político. Quem está entendendo, irmãos? Todo movimento é político. É igual nessa igreja aqui, por exemplo. Existe a política boa e a política ruim. Qual é a política boa da igreja? Quando o irmão Branham chega a dizer, na escolha do diabo. Escolhe. Isso é política. Por que você não escolheu o irmão? É por causa disso e disso. Por que você não escolheu o irmão? Por que você não aprovou ele? Por causa disso e disso. Política, tá entendendo, irmão? Tudo é política. Por isso que em Deus não existe política. Porque antes de acontecer, ele já viu tudo. Amém, irmãos? E diz, escolhi esse. E ninguém pode dizer, por que só tu escolheu? Ninguém pode entrar em debate com Deus. E hoje a maioria das coisas são debatidas. Isso é política. É claro que, obviamente, que por nação, por cidadão, por você pagar seus impostos, e pagar, e fazer isso, você tem o direito, os seus direitos, como cidadão. Agora, como cidadão é uma coisa, agora como cristão é outra coisa. Estão entendendo, irmãos? Como cristão é outra coisa. Então, quero que vocês prestem atenção nesse sentido. Então, eu vi, por exemplo, muitos irmãos até mudando de perfil, Facebook, perfil no WhatsApp, perfil no Instagram, em apoio. Eu falei assim, peraí, se eu estou apoiando qualquer tipo de movimento que está acontecendo na Terra, eu estou sendo partidarista. Não estou deixando de ser brasileiro, não estou deixando de ser nacionalista. Eu não sou nacionalista. Eu sou brasileiro porque nasci no Brasil. Mas a nossa terra não é aqui. Nós estamos aqui na terra como peregrino.
Nós não estamos batalhando por nenhum centímetro de terreno aqui. Nós não estamos batalhando por nenhum centímetro de terra aqui. Estamos batalhando para a terra futura. Estamos batalhando por cada centímetro dela. Cada dia, esforçando, tentando fazer alguma coisa. Porque João disse que Jesus disse que isso é empregado por força. Isso é empregado por força. A nossa força não vem de sindicato, não vem da bancada evangélica lá no governo. A nossa força não vem de sindicatos, pastores. Em cada cidade tem um sindicato dos pastores. Não tem isso? Em cada cidade? Cada cidade. De vez em quando manda carta para mim para mim participar do sindicato. Aí eu perguntei um dia para um rapaz, mas para quem serve esse negócio do sindicato? É porque nós, se o senhor unir conosco, qualquer coisinha que o senhor passar, o senhor está seguro, o senhor está forte, nós estamos fortes. Eu falei, não, quem me segura é Jesus Cristo. Quem nos protege é o Senhor Jesus Cristo. Eu não vou fazer parte de uma cooperativa de ministros, porque isso já é um sinal da vez. Já é um indício para caminhar para a união. Estão entendendo, irmão? Então, vejam bem. Uma vez fizeram a pergunta para o irmão Branco. Irmão Branco, o senhor é democrata ou republicano? Porque lá nos Estados Unidos só tem essas duas linhas. Não é igual nesse Brasil, que é uma coxa de retalho. Eu não sei quantos partidos. É PT não sei o quê, é PTB não sei o quê, é partido não sei o quê. É uma coxa de retalho. Não, lá é democrata ou republicano. Aí o irmão Branco falou assim, ó, eu posso ser um dos dois, mas todos os dois estão falando. Todos os dois estão falando, nenhum presta. Não há nada nessa terra que o homem vai fazer que vai dar certo. Todos os reinos desse mundo é de Satanás. Todos esses reinos desse mundo hão de chegar a ser um dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Um reino que não poderá ser abalado. A América será abalada qualquer dia desses com um míssil. A Rússia será abalada qualquer dia desses com um míssil. A Coreia do Norte será abalada qualquer dia desses com um míssil. A costa oeste dos Estados Unidos será abalada com um grande terremoto, onde vai afundar várias cidades da região costeira, lá do oeste do Pacífico. O mundo será abalado, como diz Pedro, não somente as coisas que estão na terra, mas tanto as coisas que estão no céu também serão abaladas. Mas nós estamos esperando um reino que jamais será abalado. Amém, irmão? Um reino que jamais será abalado, onde quem reinará é o justo juiz, o Senhor Jesus Cristo, onde julga com justiça, onde habita a justiça. Então, observe bem que como um cristão deve se comportar nesse momento. Nessa matéria que eu coloquei, onde muitos cristãos recuaram, muitos crentes recuaram, e alguns pastores veio me elogiar e tal, eu falei, não, isso aqui é só para nós podermos crescer um pouquinho na graça e no conhecimento. Eu disse assim, no tempo de Júlio César Augusto, Jesus chegou num tempo em que a política estava de uma maneira acirrada. Jesus chegou num tempo, o seu ministério começou num tempo em que a política estava numa situação difícil. Havia dois grupos protestantes que protestavam contra o governo, querendo trazer golpe ao governo, querendo golpear César, querendo golpear o governo de Roma, que eram os zelotes e os essênios. Esses dois grupos trabalhavam a fim de derrubar o governo, a fim de derrubar César, a fim de derrubar Herodes, a fim de derrubar Pilatos. Eram os zelotes e os essênios. Aí eu disse para eles assim, escuta, Jesus conviveu exatamente no tempo dessa política, desses partidos. E eu pergunto para você,
Havia algum discípulo de Jesus envolvido nisso, enquanto a palavra estava no meio deles? Amém, irmãos? Não havia nenhum discípulo envolvido nessas coisas. Eles estavam olhando para algo mais importante. Amém, irmão? Mais importante. Mais importante. É tanto que o líder dos zelotes pensou que através de Judas pudesse chamar Jesus para ser o líder, para comandar, para ser um político. Queria levantar ele como um rei, como uma pessoa, um político. Jesus saiu fora. Porque eles achavam que a fama de Jesus estava tão grande que ele poderia ser o revolucionário. Chegou o nosso revolucionário, chegou o nosso Martin Luther King, chegou o nosso Che Guevara. Não. Jesus disse para os discípulos, no dia que Pedro pegou a espada e arrancou a orelha de Malco, o soldado romano, e disse: Pedro, você não entendeu ainda? Se o meu reino fosse desse mundo, amém, irmão? Se o meu reino fosse desse mundo, se fosse para mim pelejar, eu mandaria agora, pediria agora 10 legiões, fianças, e viria agora mesmo. Mas para que você saibais que o meu reino não é deste mundo. Amém, irmão? Olha como é que Jesus tirou a visão política dos samaritanos e dos judeus. Olha como é que Jesus Cristo tirou a visão política dos samaritanos e judeus conversando com a samaritana. A samaritana tentou fazer política com Jesus, mostrar política. Nossos pais pregam, ensinam e lutam dizendo para os judeus que é aqui, nesse monte, que nós devemos adorar. Esse é o impasse. E você, Jerusalém, dizem que é em Jerusalém. Está vendo, irmãos? Havia um impasse entre samaritanos e judeus. Só por causa de um poço. Só porque Deus abençoou Jacó naquele poço, deu água para os animais dele, para os filhos dele, para todo mundo. Fizeram daquele poço uma catedral. Aí Jesus disse: escuta, moça, a política vai acabar qualquer hora dessa aí. Porque nem aqui na Samaria, nem nesse poço, nem em Jerusalém, e ninguém adorará o Pai desse jeito. Adorará o Pai em espírito e em verdade. Amém, irmão? Em espírito e em verdade. Amém. Então você vê aí. É claro que em tempos de crise, nós sabemos que o cristão, ele não tem que ficar alarmado, ficar preocupado. Oh, meu Deus, como é que vai ser meus filhos? Oh, meu Deus, como é que vai ser a escola? Oh, meu Deus, como é que vai comprar o leite do meu filho? Está faltando mercadoria, está faltando pão, está faltando isso. Como é que eu vou fazer? Irmãos, preste bem atenção. Preste bem atenção. O cristão sabe o seu posto de dever. Em tempos de crise, como é que foi que a mulher falou para Elias? Como é que aquela viúva falou para Elias em tempo de crise? Havia uma crise terrível. Fome, não tinha mais com o que comer, não produzia, o solo não tinha como produzir, não tinha chuva. Elias disse: não vai chover, se não chove não tem plantação. Está tendo uma crise terrível, o governo não pode ajudar ninguém com cesta básica. E Elias foi mandado lá para a casa da viúva, para ser alimentado por ela. E Deus disse: olha, em tempo de crise tem uma viúva que está perseverando. Amém, irmão? Em tempo de crise há uma viúva que não está esquecendo de mim nesse tempo de crise. Em tempo de crise há uma viúva. Deus não ia mandar Elias para qualquer casa, não, irmão, que estivesse aturdida, e tal, estivesse preocupada, estivesse ociosa, ir para lá e para cá, preocupada. Não. Jesus mesmo disse: não vos preocupeis. Amém, irmão?
com o que deveis de comer, com o que beber. Não deveis, amém, irmão? Jesus não mandou Elias para a casa de um crente ocioso, sabe, preocupado e tal, preocupado com coisa que Deus está longe, com coisa que Deus esqueceu dele, esqueceu dela, com coisa que Deus não ouve mais sua oração, com coisa que Deus não veja mais seu sacrifício. Aquela mulher continuou íntegra. Diz o profeta que desde quando começou a crise, quando Elias chamou juízo para Israel, aquela mulher ficou firme, firme na palavra. Amém, irmão? Elias, vou te mandar para uma casa, não é qualquer casa não, tá? Vou te mandar para uma casa que o pessoal, que aquela família ficaram firme com a palavra em termos de crise. E quando chegou lá, ela disse o quê? Ela começou a blasfemar de Deus? Eu tenho entregado meus dízimos, sabe? Eu não deixo de entregar meus dízimos, minhas ofertas, meu sacrifício. Não esquece de orar 3 vezes por dia e Deus está deixando a situação. Ela foi isso que ela falou para Elias, irmão? Não, não foi isso não. Ela disse, vive Deus e vive tua alma. Amém, irmãos? Deus proveu para ela. Não faltou azeite. Não faltou farinha. Amém, irmãos? De uma forma misteriosa, milagrosa, poderosa, Deus não permitiu que no tempo de crise faltasse farinha e azeite. Elias, depois de ter sido recebido, porque Elias é a palavra. Amém, irmãos? A igreja, ela é a mulher. A igreja recebeu a palavra. Quando ela recebeu a palavra, que satisfez a condição da palavra primeiro, busque primeiro o reino de Deus. Amém, irmão? Elias comeu, encheu o barrigão, o panção, e falou o seguinte, enquanto tiver crise nesse país, mulher, olha aqui, enquanto tiver crise, não faltará azeite e nem farinha na sua panela. Amém, irmão? Glória a Deus. Glória. Então observe bem que nenhuma linha governamental desse mundo dá certo, vai dar certo. Não adianta. Não adianta. Muito embora todas as autoridades que existem na Terra foi Deus que colocou. Quem está entendendo? Amém. Por isso, irmão, cristão que é cristão não fala nem mal do governo. Quem está entendendo? Eu apenas coloquei assim no grupo assim, o povo merece o governo que tem. Mas eu não falei mal do governo. O povo merece o governo que tem. Cristão que anda abrindo a boca para falar do governo tem uma coisa errada com ele. Porque essa não é a sua atitude. Amém, irmãos? O profeta Emmanuel chega a dizer que quando Richard Nixon estava enfrentando aquele problema lá nos Estados Unidos, Emmanuel chamou a igreja todinha e disse, vamos orar por ele. Amém, irmãos? Vamos orar por ele. Richard Nixon. Vamos orar por ele. Porque ele disse, todas essas pessoas que são colocadas lá, de uma maneira, não de uma maneira salvífica, não que eles foram colocados lá para serem salvos ou para salvar a nação, não. Todas as autoridades, potestades na terra, alguém que exerce autoridade sobre essa terra, foi constituída e dada por Deus. Para preservar a lei e a ordem. Quem está entendendo, irmãos? Então, quando você vê cristão falando mal do governo, da sua administração, tem alguma coisa errada. Você tem que orar por ele. Nós somos ensinados pelo profeta a orar. E pela Bíblia também. Amém, irmão? Orar. Então, o que acontece é o seguinte. Que nós cristãos devemos nos comportar, de como nos comportar em tempos dessa maneira. Eu vi uma irmã
Diz, eu tenho que comprar 2 botijão de gás, eu tenho que fazer compra, eu tenho que fazer um monte de coisa, porque se acabar, nada contra, tudo bem. É uma preocupação normal. Eu vou entupir lá o meu negócio lá de comida, de arroz e não sei o quê, porque... Falei, gente, as pessoas já estão assim, dessa maneira, e o aperto nem aconteceu ainda, já está agindo dessa maneira, e o aperto nem está acontecendo, nem começou ainda. O profeta Emanuel disse, antes que a noiva suba, ela tem que passar por um pequeno aperto. Agora vocês pensam que tipo de aperto é esse? Crise? Crise política? Crise nacional? Crise grevista? Eu fiz uma matéria de 2 páginas. O que o profeta fala sobre greve e grevista? Quem leu isso? Quem leu isso lá no América? O que o profeta fala sobre greve e grevista? Nem aconteceu nada, nem está acontecendo nada ainda. Nós ainda podemos cantar o hino nacional deitados em berços esplêndidos. Nem aconteceu nada ainda e o povo está apavorado e não sei o quê. Calma, gente, não é assim não. Preocupado com uma coisinha dessa? Não. Cristão, ele não fica aturdido, ele fica descansado. Ele fica descansado. Amém, irmão? Descansa. Agora, como pai, como mãe, como família, claro que você tem a sua forma natural. Levar seu filho na escola, pôr a comidinha na hora do almoço, o seu lanche e tudo mais, aquela coisa toda e tudo mais. Mas aí que vem o culto doméstico, igual o irmão Aguinaldo faz, na casa dele sempre. Aí que vem aquele culto doméstico, que nós temos que começar a ensinar aos nossos filhos que essas coisas virão. Amém, irmão? Essas coisas vão vir. Elas vão vir. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Há 30 e poucos dias atrás, dentro do carro, voltando do culto de Citrolândia, eu falei com o irmão Lafayette e a irmã Érica. Eles estão de prova. Eles não estão aqui não, mas vão ouvir a pregação. Eu falei para o irmão Lafayette, eu estou muito preocupado. O que é, pastor? Preocupado? Está muito quieto. Está quieto demais as coisas. E quando a coisa está quieta demais, isso me preocupa. Está muito quieto. Quietude não é sinal de bênção. Está muito quieto entre os cristãos. Não está acontecendo nada entre os cristãos. Está muito quieto. Isso é preocupante. Os irmãos estão entendendo, irmão? Não está acontecendo coisa ainda que faz você se desesperar e orar a noite toda. Não está acontecendo ainda. E o profeta Emanuel diz que toda vez que Deus quis toda a atenção da igreja, foi sempre em momento de grande crise. Quem está entendendo, irmão? Sempre em momento de grande crise. Nunca. Toda vez. Você pode observar que toda vez que Israel botou o joelho no chão, botou a cara no pó e clamou a Deus, é porque ele estava vivendo um tempo de crise profunda. Os irmãos estão entendendo, irmão? Aí o profeta diz assim, às vezes Deus tem que deixar sucumbir algumas coisas na vida do crente para que ele possa dar mais atenção a Deus. Quem entendeu, irmão? Isto individualmente. Às vezes Deus coloca aquele Beltrano na cama, coloca ele em situação para ele buscar mais a Deus, para ele poder pôr mais atenção nas coisas de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, para você observar
as coisas que estão acontecendo. Para você observar. Você acha que era fácil? Você acha que era fácil para os hebreus que foram levados cativos no tempo do rei da Babilônia? Nabucodonosor? Aquilo não foi fácil. Foi uma das maiores situações vividas pelo povo hebreu. Levar o povo hebreu a adorar um Deus estranho. Você pode observar que todas as vezes que isso aconteceu, lá atrás, surtiu muito efeito. Observe que quando o próprio povo de Israel, fez uma escultura, fez uma imagem para poder adorar, você pode observar que eles não estavam vivendo um tempo de crise, não, irmão. Eles estavam protegidos, guardados por Deus. Eles estavam debaixo da proteção da coluna de fogo e da nuvem. E eles desagradaram a Deus. Eles mesmos, entre eles mesmos, provocaram isso. Agora eu pergunto, havia Sadraque, Mesaque e Abednego, os três que não prostraram diante da imagem. Mas e aquele multidão lá? E aquela multidão que se prostrou, aquele povo todo, como é que fica? Os irmãos entenderam, irmão? E aquele povo todo, como é que fica? O profeta, irmão Branham, diz, deixa a coisa apertar um pouquinho e você põe para fora o que você é. Deixa as coisas apertar um pouquinho. Põe aquele irmão, aquela irmã sob pressão. Põe aquela igreja sob pressão. Põe aquele irmão, aquele pastor, aquele diácono, aquela família. Põe ela sob pressão e você verá o que é de fato, o que tem dentro deles, o que eles são formados e o que está dentro deles. Os irmãos entenderam, irmão? E o profeta disse que toda vez que Deus provou Israel, era para tirar do meio deles o que tinha dentro deles. Toda vez. E isso está lá em Deuteronômio capítulo 8. E te lembrarás de todos esses anos que andaram pelo deserto para te tentar, para te humilhar. Tudo isso foi feito propositalmente para saber o que havia dentro dos nossos corações. Não está assim escrito lá no Deuteronômio 8:4? 8:2? Sempre foi assim. Sempre foi dessa maneira. Então vocês observam bem que quando as pessoas estão dessa forma, elas não sabem o que fazer. Não. Eu vi uns irmãos postando assim, gente, vamos orar pela nação. Tudo bem. E eu expliquei que na quinta-feira, o que a Bíblia quis dizer, feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Eu expliquei aqui na quinta-feira. O que significa feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Para mim, a única nação cujo Deus é o Senhor é Israel. Porque se você falar Brasil, cuja nação é o Senhor, como é que é essa de crença? Cada um crê diferente. Os irmãos não é, irmão? Cada um crê de uma forma diferente. Milhões de pessoas crendo cada um diferente. Israel não, Israel só crê de uma forma só. Amém, irmão? Só crê de uma forma só. Os irmãos estão entendendo? Vamos orar para as coisas melhorarem. É o contrário que o profeta disse. O profeta disse, não ore para as coisas melhorarem, porque não vai melhorar. O profeta disse, não há melhora, não há sangria para esse mundo. O carnegão está perto de sair. As coisas piorarão cada vez mais, piorará, até Jesus Cristo voltar. Amém, irmão? E tem cristão orando para que as coisas melhorem no sentido que vem um governo, que o Brasil vai melhorar, que o Brasil vai ser um país melhor, que o país vai ser não sei o quê, e que nós vamos viver dias melhores, e não sei o quê. Ué, gente, que é isso? Pelo amor de Deus. As pessoas, em vez de ver o quadro que está acontecendo, e levantar a mão no céu e dizer, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, amém, irmão?
querendo que o político melhore, está querendo que o governo melhore, a política melhore. E não vai melhorar nada. Não tem governo nenhum nesse mundo. Pode haver países que estão sendo bem governados. Pode haver países que estão sendo bem governados, como a Suíça, como a Grã-Bretanha, como outros países que estão sendo bem governados, onde o povo tem moradia, onde o povo tem saúde. Pode haver países, sim, que as pessoas têm orgulho. Mas mesmo assim, mesmo vivendo bem, mesmo tendo salário, mesmo tendo saúde, mesmo tendo transporte, mesmo tendo tudo, ainda não é o nosso reino. Amém, irmão? Ainda não é o que Deus tem preparado para nós. Qualquer cristão nessa mensagem que está esperando por dias melhores nessa nação para viver, ele está fora da palavra, fora do quadro. Eu não tenho medo de dizer, pode ser quem for. Pode ser pastor, pode ser quem for. Eu censurei um pastor hoje de manhã no WhatsApp. Ô pastor, vamos lá para a nossa nação, para Deus abençoar nossos políticos. Só se fosse o meu não. Só se fosse o meu não. Eu devo orar pelas autoridades. Aí é outra coisa. Mas para que seja um mundo melhor, para que os meus netos vivem melhor, para que os meus filhos vivem melhor, isso não. Eles têm a certeza. Eles têm a certeza. O profeta disse, eu preguei aqui de Porto Velho a semana passada, o profeta disse, se eu soubesse que Jesus viesse amanhã de manhã, eu estaria aqui do mesmo jeito que eu estou aqui agora. Amém, irmão? É que eu falo para os meus filhos, estuda, forma. Você quer ser isso? Vai ser isso. Você quer ser isso? Vai ser isso. Mas não esqueça, o seu reino é aqui. Isso não vai te colocar, isso aqui vai ficar aqui. Amém, irmão? Isso aqui, eu falei, isso aqui que você está fazendo pode te dar um bom salário no futuro, se tiver futuro. Isso aqui que você está fazendo pode ter um bom salário quando você tiver futuro, se tiver futuro. Mas nós não temos futuro aqui. A terra já está condenada. O jogo já acabou, mas quando fica empate, tem a prorrogação. Nós estamos no tempo dos acréscimos. Quem está entendendo, irmão? Nós estamos nos acréscimos, o tempo já acabou. Nós estamos nos acréscimos. Eu até disse lá em Garapé, falei assim, sabe uma coisa? Nós, na mensagem, que temos conhecimento da mensagem, não precisamos de novos, como se diz, nós não precisamos de coisa nova, nós não precisamos de, eu vou para a igreja, quem sabe, será que é o assunto que o pastor vai ler? Será que é o assunto fresco? Irmão, nós já conhecemos a mensagem, nós sabemos que Deus enviou o profeta, amém, irmãos? Nós não temos que ficar conhecendo mais coisa nova, mais mistérios, mais coisa profunda, nós temos que colocar o joelho no pó, amém? Matar no pó, nós já conhecemos a mensagem. Talvez Deus pode estar pensando assim, eu não quero que vocês conheçam mais de mim, eu quero que vocês tenham mais de mim. Os irmãos estão entendendo, irmão? Conhecer mais de Deus é uma coisa, ter mais de Deus é outra coisa. Aleluia. Os velhos diziam antigamente, os avós, os bisavós, falavam com nossos pais assim, meu filho, fica de olho, vai chegar um tempo, eles devem inspirar. Você vai desamar essa inspiração. Vai chegar um tempo que um prato de comida vai valer ouro. Os velhos antigos falavam de certas coisas e ficavam até com medo. Eles estavam inspirados e não sabiam. Você vê hoje, gente, claro que eu sei que R$5 na bomba de gasolina está caro. Claro que eu sei que R$6 é caro. Mas se eu colocar, o carro não anda. Claro que eu sei que eu estou caro. Eu fiquei, foi 6 horas na fila ontem para poder encher o tanque.
Mas eu arrependo eu arrependo o governo por eu ter ficado 2 horas no posto para esperar o médico chegar. Falo mal do médico. Tem gente que fica 12 horas na fila para encher o tanque, 20 litros, com 10 litros, e quando vai para o SUS, vai para a UPA, 1 hora, ele xinga o governo, xinga o prefeito, xinga os médicos, ainda mata no médico ainda. Quem irmão? Não, irmãos. Como que o cristão deve se preocupar nesse tempo? Vamos pegar uma mulher que está com uma crise terrível, irmão, na Bíblia. Uma mulher que não tinha filho. Um profeta, um pregador, hospedou na sua casa. Ela fez uma casinha para ele no fundo da casa lá. Era casada. E olhava para ele, é um homem de Deus, é um homem de Deus. Ela chegou lá e disse, querido, chamou o marido, escuta, tá vendo aqui meu marido? Todo dia passa nesse mesmo horário, ó. Parece que ele não tem casa, não. Vamos fazer uma casa aqui no fundo, vamos fazer um pão para ele aqui, coloca ele aqui. O profeta disse que fez um pão, colocou uma cama, colocou um botijão de água, colocou lá os pães e tal. E constrangiu ele a morar lá. Era Eliseu. O Geazi. Depois que Eliseu ficou um tempo naquela casa, teve um dia que deixaram o casal triste. Sim, senhora, obrigado pela água fresca, pela comida, pela cama quente, obrigado por roubar minhas roupas, sabe, cuidar de mim, do meu moço, Geazi. Mas nós temos que sair, sabe? Nós não queremos ser um peso para vocês, não. Nós não queremos, não, profeta, homem de Deus, não, você não está sendo preso, não, para nós é uma gratificação, é nossa uma... Não. Amanhã já decidimos, eu mais Geazi, não sair amanhã. Então, tá bom. Naquela noite, antes de sair, Eliseu ficou pensando, como é que nós vamos fazer? Não tem nada para dar para esse povo. O povo ajudou tanto nós. Mas não foi. O que nós vamos dar de gratificação para eles, para esse casal que nos acolheu tanto? Geazi falou assim, pai, mestre, você notou que ela tem uma alegria, mas é uma alegria assim meio disfarçada? Será que ela olhou para Geazi, que era um moço, não tinha filho? Ela não tinha filho. Você já notou que ela não tem filho? Eles não têm filho? Os irmãos dele, né, irmãos? Dá um filho para eles. Tá certo. Um filho. Depois Eliseu foi embora. O menino ficou grande, 12 anos. Estava no campo lá com seu pai, mexendo com a terra. E o menino deu uma dor de cabeça. Ai, buf, caiu no chão. Teve uma insolação, caiu e morreu. E foi levado para casa. E a mulher, em prantos. Vai em busca, pegou você, vai em busca onde está o homem de Deus agora. Vai em busca agora. Pega esse jumento e sobe em cima desse ali. Não olha nem para trás, nem para frente. Nem... Se alguém te perguntar, você dá, você vai embora. Não quer nem saber, não olha nem para a direita, para a esquerda. Vai embora. Vai enquanto o homem de Deus. Depois ela foi atrás. Ela falou, sabe uma coisa? Eu estou indo, eu vou. Ela foi atrás. Ela foi atrás. E ela não ficou satisfeita, não. Quando mandou colocar lá o cajado, não sei o quê, ela falou, não, eu não quero água benta, eu não quero esse negócio de água, flor, sal, não quero saber disso, não. Óleo ungido, não sei o quê, flor ungida, não quero saber disso, não. Eu quero é o profeta, amém, irmão? Eu quero a palavra do profeta. Eu estou vendo essa mulher muito ali, Geazi, está vindo, olha, como é que ela está vindo? O coração dela está assim. Vê o que está acontecendo. Vai bem? Está indo bem, mulher? Está tudo bem? Uma crise dessa? Como é que vai as coisas? Está tudo bem. Amém, irmão? Está tudo bem, está tudo ok. É assim que o cristão deve fazer, amém, irmão? É assim que o cristão está fazendo. Ei, irmão, como é que está toda essa crise sem gasolina, sem nada? Está tudo bem, graças a Deus. Não é doido.
sair do serviço, sem petróleo, sem ônibus, sem nada, sem... Está tudo bem, graças a Deus. Não quero papo com esse homem, esse homem é doido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O cristão sabe o seu posto de dever. Nós temos que saber o nosso posto de dever. E Deus agrada disso, irmãos. Sabia disso? Deus agrada disso. Deus agrada disso. Olha, murmuração é uma coisa que Deus detesta. Murmuração fez muita gente ficar fora de Canaã. Murmuração levou muita gente para o chão morto. Murmuração fez muitas cobras picarem. Murmuração fez muita gente morrer no deserto. Tudo por causa de murmuração. Você abre a geladeira, só tem água, só tem um pedacinho de carne, só tem 2 pedaços de linguiça, um alface, feijão. Olha, e tem umas mulheres ainda sem Deus, eu não vou dizer quem são, se acontece. Ainda tem mulher ainda que pode até jogar na cara do marido, mas você é o homem da casa, se vira. Não, irmão. Dá graças a Deus. Deus nunca vai deixar um filho de Deus na dependência, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Deus nunca fará isso. Porque se Deus retroceder na hora da angústia, a oração de Davi não vai dar para nós. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém, irmãos? Ele é o socorro bem presente na hora do quê? Pensei que era algo bem bom. Não é na hora da angústia. Os irmãos entenderam, irmãos? Vamos pegar nossas Bíblias? Abra para mim no livro de Tito. Livro de Tito. Sabe? Você tem que agradecer a Deus pelo que você tem. Você tem que agradecer a Deus. E se você não tem, se o outro tem, dá graças a Deus também. Entendeu? Tito. Livro de Tito. Então, depois de Timóteo. Capítulo 3, verso 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades. Sujeitem. Presta atenção que a escritura que eu li, Filipenses 2:7, diz que ele sendo achado na forma, na semelhança dos homens. Espera aí. Se Jesus foi achado na forma de homem e semelhante aos homens, então Jesus tinha que também obedecer às autoridades. Correto, irmão? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Um dia, entre um porto para outro, porque assim, tinha aqui, porque é braço, não é o mar, é o braço. É igual ali, tipo Rio de Janeiro, Copacabana, tem aquele braço do mar assim para ir para o outro lado. Igual o Niterói, pode Niterói para o outro lado, um braço. Então os discípulos estão indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para cá. Os soldados vinham aqui para atravessar, tem que pagar posto. Tem que pagar. Tem que pagar o imposto. Agora, o soldado está falando para Jesus pagar o imposto, sendo que Jesus criou a terra. É verdade. Amém, irmão? Ele vai pagar imposto do que é dele, que ele criou. Vocês estão entendendo, irmão? Mas, para mim atravessar do outro lado, eu criei tudo isso. Eu que sou o criador de tudo isso. Mas aí, ele veio debaixo de uma lei. E debaixo dessa lei ele tinha que obedecer, amém, irmão? Ele obedeceu à potestade da terra. Ele não criou tumulto. Mas eu quero reivindicar, eu vou protestar, eu vou para a internet, eu vou para o WhatsApp, eu vou para tudo. Eu vou fazer uma passeata, está abusivo. Ele diz isso?
Ele não aumentou a conversa, ele não entrou em conversa, não entrou em política, disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém! Dá a César o que é de César e o que é a Deus, a Deus. E fim de papo, acaba. Agora uma pergunta, que eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Quem é que anda com uma bolsa de dinheiro? Hã? E por que Jesus não disse: Judas, paga? Paga. Porque se Jesus pedisse para Judas pagar, Jesus tinha falado assim: você paga para mim e para você. Você está entendendo, irmão? Judas não é eleito, Judas era o diabo. Jesus não podia dizer: Judas, traz aqui a bolsa. Paga para mim e para você. Não. Até ali Jesus quis ter cuidado, amém, irmãos? E olha que os discípulos não entrou em questão. Mas, Senhor, Jesus está carregando a bolsa. Para que esperar Pedro lá? E Jesus falou assim: ó, enquanto não chegar o dinheiro, nós não atravessamos. Nós ficamos todo mundo sentado aqui, na alfândega. Quem está entendendo, irmão? Mas ninguém pegou a panela. Ninguém fez tumulto, ninguém criou tumulto. Todo mundo, Pedro, pega a vara, você é pescador, pega a vara, vai lá e pesca. Ninguém vai pegar aqui, todo mundo sentado. Vamos esperar Pedro chegar. Os irmãos, estão entendendo, irmão? E Pedro foi preparar o anzol ainda, porque não tinha, mexia com garrafa. Mexia com o rei. E foi preparar o anzol ainda, foi preparar não sei o que ainda. E Jesus falou: não, tá esperando o soldado lá, vocês vão ter que pagar o imposto. E foi. Até que Pedro foi lá pegar o peixe, ainda trazer. Pedro, vai lá e pesque, vai lá e pesque. Tem um peixe lá que eu ordenei, assim que eu ordenei a viúva. Amém, irmão? E o primeiro peixe que você pega, abre ele lá no cofre. Abre lá e você pega esse dinheiro e traz para nós. E você paga para mim e para você. Amém, irmão? Mas ele não mexeu com Judas. Não. Jesus não paga para ele e para Judas. Não. Paga para quem é eleito. Amém, irmãos? Aquilo representa. Jesus não veio pagar o preço para o diabo, veio pagar o preço para nós que tínhamos caído na mão do diabo. E ele veio para desfazer as obras do diabo. Amém, irmão? Mas que coisa, irmão. Ficar aquele tempão todo esperando o dia chegar. E Pedro chegou com o dinheiro, chegou rápido, até que enfim, pagou. E seguiu viagem. Vamos lá. Tito 1:3. Admoesta aos que sujeitam, aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame. Ó, o que é infamar, irmão? É botar fogo. É isso mesmo, vai ver, é isso mesmo, não pode. Estão entendendo, irmão? Isso é posicionamento cristão. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Agora Romanos 13. Romanos 13. A hora já foi embora. Romanos 13, nós terminamos. Submissão à autoridade. Olha. Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Presta atenção. Para você entender aqui
que se você fala assim, mas pastor, e se o governo colocar uma lei que vá contra a palavra de Deus, que vá contra a palavra de Deus, você saberá se é ou não. Quem está entendendo, irmãos? Você saberá se é ou não. Você saberá. Porque não há autoridade, estou lendo esse primeiro, que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenar. Porque os magistrados, quem é os magistrados? Os magistrados, presidente, governo, tal, juiz. Porque os magistrados não são para terror. E não é mesmo. Eles não governam para poder pôr o terror. Existe governo que, por não querer a queda, traz um pouco de terror. Igual o Bashar al-Assad na Síria. Não quer ser deposto, guerra civil dentro do povo. Aí é outra coisa. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro. Ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que fazem mal. Portanto, é necessário que lhes estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, vocês pagam imposto. Está vendo, irmãos? Pagam tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. Isto é, imposto, imposto. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Amém, irmão? Segue a paz com todos e a santificação. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus. Pai celestial. Nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, as coisas ainda estão muito boas ainda. Em termos de situação global. A igreja ainda não está suspirando, Senhor. Mas haverá um dia, haverá um momento, Senhor, e nós estejamos preparados para isso. Nós possamos estar preparados. Por isso que o profeta disse, alimente com a palavra. É por isso que o profeta diz, enquanto as portas estão abertas, não perca nenhum culto. Porque chegará um tempo em que não haverá mais. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda, Senhor Deus. Perdoa nossas fraquezas. Perdoa as nossas falhas. Às vezes agimos mal como cidadãos da terra, Senhor. Às vezes agimos mal e pensamos que estamos fazendo bem. E não é. Oh Deus, tem misericórdia. Nós sabemos que o mundo é corrupto, que tudo é corrupção. Mas mesmo assim existe uma potestade autorizada pelo Senhor nessa terra. Oh Deus, ajude-nos, ó Pai. Porque nada acontece se não for pelo Senhor. Nenhuma folha sequer da árvore cai, se o Senhor não ordenar. Se uma folha que não é nenhuma pessoa, o Senhor pode ordenar, quanto mais uma autoridade, um homem, Senhor. Abençoe cada um, abençoe cada irmão. E nós oramos, Pai, como o Senhor, através do profeta, orou. O profeta disse, Senhor, eu não quero, Senhor, ficar livre das lutas, mas eu quero que o Senhor me dê força quando elas vierem. Força para me saber sair e entrar. Ajuda cada um de nós, Pai. Perdoa, no nome do Senhor Jesus, a nossa ignorância.
como cidadão da terra, como homens e mulheres, mas que nós possamos olhar para o reino futuro que o Senhor foi preparar para cada um, Senhor. Como o Senhor disse na oração, não são do mundo como também não sou. Estão no mundo, mas não são do mundo. Ajuda-nos, ó Pai, no nome do Senhor, a confiar mais na Tua palavra, a confiar mais na Tua promessa, e nós ficarmos dependendo somente do Senhor, Pai, e não esperar em nada desse mundo, porque nesse mundo não tem nada para oferecer para os filhos de Deus, somente o Senhor que fez uma promessa, e o Senhor, nós confiamos nela. Abençoa, Senhor, porque os homens falham, mas o Senhor nunca falhará, Pai. Abençoa cada um no nome do Senhor Jesus Cristo, ao voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo culto, se Deus permitir, amanhã em Ibirité, sábado em Sazedo e domingo às 18 horas. Lembrando que o dia 9 é o casamento, da irmã Sara com o irmão Alisson. Dia 9 do sábado. Não haverá Santa Ceia em Citrolândia no dia 9, porque todos os irmãos irão para cá no domingo, dia 10. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. E não esquece da ajuda, que os irmãos propuseram em seus corações, na rádio, Deus abençoe.